Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e já te inscreve, deixa o teu like, vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, agora há pouquinho, o vice-futebol Antônio Brum concedeu uma entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho. Respondeu algumas perguntas importantes que vocês têm muitas dúvidas, que vocês perguntam demais aqui nas nossas lives, nos comentários aqui dos nossos vídeos, e a gente vai tentar explicar ponto a ponto, tópico a tópico. Vamos falar sobre possibilidade do Renato ficar, o Jeromel, vamos falar sobre Diego Costa, o Soteldo, vamos falar sobre Arezzo, Bright White, o próprio Monsalve, o Soares, até sobre a saída do Soares teve fala nessa coletiva do Bruno, e nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Tem ainda contratações, tá? Te inscreve, deixa o teu like, vamos falar sobre tudo isso. Vamos começar pelo ponto importante, que eu sei que tu quer saber, uma pergunta que surgiu muito nos últimos dias, falando sendo assim, né? Nos últimos dias após as eliminações nas competições. Bom, a permanência de Renato para 2025. Diogo, Renato fica ou não fica? O Brum, ele não foi direto ao ponto, tá? Isso aqui eu já vou te adiantar. Ele não foi dizer, não, Renato fica, é um homem de confiança, nós vamos conversar e vamos renovar. Não é assim. Não é assim que funciona. A primeira questão que fica, ele disse que isso será discutido no final do ano. Ele tem total confiança da direção, o Renato tem a total confiança da direção. Foram feitas análises das eliminações, tá? É um treinador que já estava no projeto do presidente Alberto Guerra antes mesmo da eleição, ou seja, ele conta com todo o respaldo da direção e o Renato tem sim a confiança do presidente Alberto Guerra e, por óbvio, da direção do Tricolor. Não estão pensando em renovações para 2024 ainda. Isso será discutido lá no final do ano. Eu trago para vocês um sentimento de que eu tive dessa entrevista. Porque em dado momento, o Brum, ele fala que o Grêmio tinha certeza que a torcida perdoaria os dirigentes pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, pelo mau momento, por estar na zona de rebaixamento em certa parte, em certas temporadas, em certas rodadas, perdão, assim que o Grêmio avançasse nas Copas e, por óbvio, escapasse do campeonato do rebaixamento. Só que isso não aconteceu, o Grêmio não avançou nas Copas, né? O Grêmio conseguiu escapar, está conseguindo escapar? Está, mas o avançar nas Copas acabou ficando pelo caminho. Então ficou esse sentimento ficaram chateados com o que aconteceu, ficou essa coisa de frustrados, eu acho que é a melhor palavra, né? Eles ficaram frustrados com o que aconteceu nesse momento do Campeonato Brasileiro e da temporada como um todo de Copa do Brasil, Copa Libertadores e tudo mais. Houve uma conversa com os jogadores até de remobilização para que eles entendessem quais os planos do Grêmio, principalmente até o final da temporada, porque o Grêmio precisa estar na Copa Libertadores da próxima de 2025. Então, assim, ficou esse sentimento de chateação, sabe? Então, claro que lá no final do ano vai ter essa conversa com o Renato? Vai. O Renato é o cara de confiança do presidente? É. Mas ficou esse sentimento, assim, de frustração com o que aconteceu até o momento, tá? Não pensam em 2025 ainda sobre contratações. E aqui um ponto importante, porque um repórter, ele insiste, ele pergunta sobre as possibilidades, se o Grêmio já está monitorando o mercado, e o Brum, ele até vai um pouco mais forte, e ele diz, olha, o ano passado, quando a gente já sabia que o Soares ia embora, em julho, o Grêmio já começou a monitorar todo o mercado para poder ir atrás de um centroavante. O Grêmio monitorou o mercado do mundo inteiro, tá? E desde então foram atrás do Bright White, do Arezzo, foram atrás do Diego Costa, enfim, foram atrás das possibilidades. E por isso que eles estão aqui hoje. Não tem como tu contratar esses jogadores e eles virem no estalar de dedos, vir na hora. Até ele dá o exemplo do Alexandro, que na última entrevista ele disse que muito difícil o Alexandro fosse para qualquer outra equipe do Brasil, porque era um jogador muito caro. E aí aconteceu dele ir para o Flamengo, porque o Flamengo tem grana, tem dinheiro. Então, tu não tem dinheiro, então é muito difícil tu contratar esse jogador para ele vir na hora. Tu tem que monitorar, tu tem que ver quando tá terminando o contrato, qual é a circunstância, como é que tá o jogador naquele clube, se ele tá feliz, se ele não tá. Então tudo isso acaba entrando nesse sistema de monitoramento. Então o Grêmio já estava monitorando esses jogadores para essa temporada. E assim o Grêmio está fazendo para 2025. O Grêmio está monitorando esses jogadores, está fazendo um mapeamento como um todo do mercado, mas ainda não está negociando com ninguém, até porque
O foco deles é encerrar o 2024 e aí sim pensar na próxima temporada. Então o Grêmio monitora o mercado, sim, atrás de opções de peças para 2025, mas no momento não devem avançar com negociação nenhuma. Assim como não deverá mais haver negociações e contratações para esta janela que está aberta. O Brum acredita que esse grupo que nós temos é sim suficiente para ir até o final do Campeonato Brasileiro e o Grêmio sim conseguir uma vaga na Libertadores da América, tá? Sobre o Monsalve, outro ponto importante, ele confirmou aquela informação que a gente já tinha trabalhado aqui nas últimas horas, de que o Grêmio pode sim adquirir mais 30% do passe do jogador, tá? Então o Grêmio tem essa cláusula no contrato de compra do Monsalve e até o final do ano o Grêmio pode adquirir mais 30% do passe do atleta. É importante a gente pontuar isso aqui porque é uma informação que se confirmou e agora com a palavra oficial do vice de futebol. Vamos falar sobre outras questões importantes, jogadores que podem ficar, mas que também podem sair. Primeiro deles, Diego Costa, jogador que chegou no início da temporada, ajudou bastante o Campeonato Gaúcho, ajudou bastante ali na Copa Libertadores também, mas é um jogador que desde então vem sofrendo muito com problemas de lesões. O Brum ele deixou bem claro que foi um jogador importante no início da temporada e é um jogador importante para o Grêmio. Ou seja, o Grêmio conta com ele para 2025. Claro que vão sentar no final do ano, vão conversar, ver qual é a intenção do Diego, o que ele tem de sentimento de permanência ou não, mas o Grêmio conta com o Diego sim, e o Diego continua sendo um jogador muito importante para o tricolor. Outro ponto importante tocado nessa entrevista é sobre a permanência ou não de Pedro Jeromel. Vai se aposentar? Vai continuar? Vai ficar por mais 6 meses? Vai ficar por mais um ano? Tudo isso vai ser decidido lá no final do ano. Mas o Brum ele deixou bem claro que o Jeromel ficando ou não ficando, ele vai receber uma homenagem, vai receber sim todas as honrarias possíveis, porque é um jogador que foi muito importante para a história do Grêmio, está sendo, né? Está sendo, infelizmente agora já numa parte mais tranquila e não consegue jogar tantas partidas, mas é um jogador que construiu uma história muito bonita com a camisa do tricolor e ele vai receber sim todas as suas homenagens que merece. Vai ser no final do ano? Vai ser no meio do ano que vem? Bom, isso tudo vai ser decidido lá no final da temporada. Para nós encerrarmos, a gente precisa falar sobre Soteldo, tá? Porque o assunto Soteldo também entrou na coletiva. O Soteldo tem contrato com o Grêmio de empréstimo até o final dessa temporada e nesse contrato com o Santos, o Grêmio colocou uma cláusula onde o tricolor pode adquirir o Soteldo com um valor fixado de 5 milhões de dólares. Bom, nós estamos falando de 5 milhões de dólares, vamos lá, vamos fazer uma conta básica aqui de 5 vezes 5, 25? 25 milhões de reais é o valor que o Grêmio pagaria ao Santos hoje, uma média, tá? Para ter o Soteldo. Eu vejo gente dizer que é um valor muito caro, eu vejo gente dizer que é um valor barato, eu vejo gente dizer que é um jogador que se paga, enfim. O Brum, ele acabou dando uma resposta que ele deixou no ar uma certa dúvida, porque ele disse assim, ó, abre aspas, ele tem um passe fixado, beleza, a gente já sabia que é os 5 milhões. A gente exerce se quiser exercer no final do ano. Sim, é a opção de compra. Não tem necessidade de negociação. Beleza. Tu não tem necessidade de negociação para baixar esses 5 milhões ou tu não tem a necessidade de negociação para ter a compra do jogador? Ficou essa questão. Eu acredito que ele esteja falando sobre a necessidade de tu negociar com o Santos um valor para comprar. E como o passe já está fixado no contrato, beleza, tu não tem a necessidade de negociar para poder comprar o jogador. Mas e para baixar esse valor? Aquela famosa choradinha. Dá uma chegadinha no Santos. Ô Santos, vamos lá. 5 milhões? Vamos lá, a gente consegue baixar esse valor, né? Vamos fazer aí uns 3,5, vamos fazer aí, né? Dá pra gente dar uma conversada, dar uma chorada. Eu acho que é nesse sentido aí, tá? Eu acho que o Grêmio vai sim dar uma negociada com o Santos, tentar dar uma baixadinha nesse valor, mas eu acho que a fala dele vai muito mais no sentido de que o Grêmio tem a segurança de que se quiser comprar o Soteldo já tem um valor ali no contrato, do que justamente o Grêmio não vai tentar dar aquela choradinha básica na hora da compra. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. E aí, o que tu achou da entrevista do Brum, hein? Falou muita coisa ou tu acha que não? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, tchau!